Glórias a ti, aleluia, Senhor. Fala sobre o pecado e suas consequências. Davi comete adultério com Batseba. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andando, passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba, filho de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. E ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concedeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. A gente gosta muito de falar que, e é verdade, ele era segundo o coração de Deus. Só que ele esquece de pregar essa parte, que o pecado tem as suas consequências. Então as pessoas vão se acomodando e vão falando só essa parte. Ah, ele era segundo o coração de Deus, sim, ele era. Só que todo pecado tem as suas consequências, sabe? Se é pra mim, é pra você, sabe? Áreas na minha vida que eu tenho que mudar, áreas na sua vida que você tem que mudar e que o Senhor quer que mude, sabe? Porque nós temos que viver lá fora e não é fácil, sabe? Essa semana eu tirei um dia para consagrar e eu digo para você, uma manhã para consagrar e não é fácil, irmão, porque a gente trabalha e tanto o ataque espiritual vem como o ataque na carne, mas o Senhor me deu vitória, eu consegui chegar ali e consagrar o Senhor aquela manhã, porque não é brincadeira estar aqui, sabe, irmãos? E todo dia o pecado vem, a afronta vem, a gente acaba entrando no que não é para entrar, fazendo o que não é para fazer, e aí o Espírito Santo vem e nos convence. Para aqui eles tinham ganhado muitas guerras. E chegou um dia que era para ir de novo. E Davi pegou e não foi. Ficou em casa. Sabe? E muitos culpam a mulher. Sabe? Ah, porque a mulher estava lá. Mas ela não foi intencional, sabe? Ela não fez intencional porque era para o rei estar na guerra. Se você parar e ler e comer a palavra ali e meditar no texto, no contexto e discernir pelo Espírito, você vai ver. Muitos pregadores falam, estava lá assediando ele. Não, porque ela sabia que ele tinha que estar na guerra, porque Urias era se lavando, se purificando ali. E ele saiu para o terraço. Só que também a gente sabe que não era para ele estar lá, era para ele estar na guerra, e ele ficou. E trazendo para os dias de hoje, não é para a gente parar de orar, buscar, jejuar, quando as coisas estão calmas. Tinham ganhado muitas guerras, tinham derrotado muitos homens. E ali, eu não vou ir, eles vão, ficou descansado. Deu brecha. Só que não era para olhar de uma forma carnal. Era para olhar de uma forma espiritual, que sempre o pastor fala. Olha, olhar assim, a esposa do meu comandante, o que ela precisa, o que eu posso fazer por essa família? Não, ele se aproveitou do momento, sabe? Quantos de nós aproveitamos o momento, né? Quantos de nós, eu sou sincera muitas vezes com Deus, com um amigo, com um companheiro. Quantos de nós, Espírito Santo, faz mais de um mês que me deu essa palavra e tem servido no meu coração, sabe? E aí, o que aconteceu? A mulher engravidou. Pecado mais grave, começou pelos olhos. Olhou, trouxe a mulher veio. Ela podia resistir, a mulher podia falar que não. De que jeito? Se tudo que acontecia levavam para o rei, para quem essa mulher ia pedir socorro? Se era ele que julgava. É muito fácil falar, essa mulher podia recusar. De que jeito, de que forma naquele tempo? Se todos os acontecimentos era o rei que julgava, era o rei que estava chamando ela. E ele se aproveitou daquela situação. A mulher foi, aconteceu, ela engravidou. Só que agora, ele pegou e as tramas não pararam por aí. O homem segundo o coração de Deus. O que ele fez? Ela está grávida, chama Urias da guerra. Vai para tua casa. E na palavra fala que Davi falou para ele, vai lavar os pés. Isso significa, vai para tua casa e fica à vontade. Só que esse homem tinha temor a Davi, temor a tudo que estava acontecendo. E ele não foi. Ele deitou no palácio e dormiu no chão junto com os outros soldados. Aí falaram, por quê? O que Davi falou? Vai lá, deita com a tua mulher, ela está grávida de mim. Ele não vai saber, é teu.
Uma trama, uma sujeira começou na mente por um homem que não era para estar naquele lugar, não era para estar naquele momento. E deu ouvidos ao inimigo e ficou. Além de ficar, não era para ficar, viu a mulher, desejou. Aí começou a tramar, chamou o marido dela. E disse, vai para tua casa, lavar teus pés, fica descansado, vai ficar com a tua esposa, vai repousar. Só que ele chama os soldados. E a trama de Davi não deu certo, a trama diabólica. Que quando nós emprestamos a nossa boca, a nossa mente para o diabo, ouvimos a Satanás, como foi falado aqui através do pastor Adriano, o que a gente está alimentando mais, o que eu, Patrícia, estou alimentando mais. Às vezes estou na roda que é vencedora para mim, tá? E eu estou lá. Estou no lugar, e eu tenho falando muito comigo, sabe? Preciso de posicionamento, eu, Patrícia, para mim nessa noite. Então, irmãos, o homem não foi para casa, não ficou com a esposa, ficou com os soldados, porque ele não achou digno aquilo. E Davi falou, bom, e já que ele não foi, a mulher está grávida, o pecado está aí, pior ainda. Mandou o homem voltar para a guerra com uma carta. O homem estava levando a própria morte nas mãos. Mandou a carta e falou, coloca ele na frente da batalha, porque nesse ponto ele vai morrer. Davi, conhecedor de guerra, sabedor que ali ele morreria. Pois Urias volta com essa carta, morre, porque a trama de Davi é consumida ali. O homem morre, é morto porque fica num lugar de posição que seria morto, não tinha como. Morreu o homem, a mulher passou o luto, ele trouxe a mulher, casou com ela. Só que aí o filho morreu, Deus permitiu que esse filho morresse. Davi chorou, jejuou por esse filho e ele morreu. Não teve jeito. Só que não foi só isso. A casa de Davi foi toda amaldiçoada pelo pecado de Davi. As consequências foram tremendas naquela geração. Sim, o homem segundo o coração de Deus. E ali só foi uma decadência naquela casa por causa do pecado de Davi. Mas as pessoas não querem falar sobre isso, não querem falar sobre o pecado. Só querem falar, Davi foi segundo o coração de Deus, foi. Mas o pecado trouxe uma consequência grave para a sua casa. Além do filho que estava no ventre da mulher que ele chamou e traiu, matou seu amigo porque era seu amigo, seu companheiro de batalha. Ali o meu irmão estrupou ela. E ela foi pedir abrigo na casa de Absalão. Pelos estudiosos passou mais ou menos 2 anos depois do estrupo dessa menina. E ali Absalão matou o irmão que estrupou. Olha o que o pecado faz. Olha o que uma queda faz. Olha o que uma falta de vigilância faz. Eu estou falando para mim. Eu estou falando para mim. Olha que uma falta de temor faz numa casa. Olha que um vacilo faz no lar. Essa é a consequência disso, irmãos. Meus filhos quase foram destruídos por uma queda, um vacilo, uma falta de vigilância, uma falta de oração. Porque assim também dei lugar à carne e o inimigo entrou. Só que não permaneceu. Ele aconteceu tudo isso, o irmão matou o outro. A minha irmã foi abusada pelo meu irmão. Isso foi pelo pecado de Davi. Urias, um homem estrangeiro, e apesar de ser estrangeiro, o seu nome significa minha luz é o Senhor. Apesar de estrangeiro, o nome dele significava isso. O nome de Urias, onde a mulher dele foi tirada, foi abusada, onde ele foi em trama e ele foi morto. Minha luz é o Senhor. O homem foi totalmente inocente nisso daí. Sabe? E você pode falar para mim, não, ela podia ter recusado, não. Porque depois o Senhor manda a repreensão a Davi. Sabe, eu não estou aqui só para julgar o meu e o seu pecado, eu estou aqui para falar que há uma consequência do meu e do seu pecado. Sabe, eu posso falar por mim porque eu vivi isso, eu abri uma porta dentro da minha casa uma vez. Eu abri a porta do pecado uma vez, onde o inimigo entrou. Só não destruiu porque eu me dobrei, assim como eu vou falar dessa parte que teve arrependimento também. E Deus restituiu sim. Deus deu sim nova chance, teve tudo isso, teve o pecado, teve a destruição dos filhos, teve. Onde a minha filha desapareceu um dia inteiro, virou a cabeça e sumiu. Um dia inteiro, porque eu abri uma porta, mas Deus teve misericórdia, à noite eu encontrei ela. E ela saiu de manhã, e eu cheguei eu fiquei o dia inteiro assim com angústia, sabe, no trabalho. E aí eu cheguei em casa, não vi ela, só que já estava o dia inteiro o coração apertado, ela não me respondeu mais.
Cheguei em casa, eu não vi ela, ao mesmo tempo troquei de roupa, fui atrás da escola. O diretor falou, ela não veio aqui. E eu senti algo estranho, sabe? Não achava ela. Aí chamei as minhas irmãs, chamei uns pastores, comecei a postar. Aí veio os pastores de Santa Rita. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para que lado eu ia, eu não sabia o que procurar. A menina que só andava comigo virou a cabeça e saiu a caminhar, caminhou um dia inteiro. Aí isso aqui, Deus, ele é misericordioso, irmãos. Ao mesmo tempo que eu falo do pecado, que eu abri uma porta, a misericórdia do Senhor veio sobre mim. Já estava lá em Porto Alegre, que eu morava em Porto Alegre naquela época, no Maitá. Eu estava lá registrando a ocorrência. E aí, postando toda hora, e postando, meus irmãos postando e me ajudando. Um casal de pastor estava trabalhando nos postos da BR ali. A missionária e o pastor, né? E acabou que naquele dia eles ficaram até mais tarde. Olha como o Senhor cuida de nós. E eles pegaram ela e seguraram ela, porque ela estava desnorteada, queria sair de novo. Então o Senhor vai sempre cuidar de nós, vai nos perdoar assim nós nos arrependermos, sabe? E aqui fala, Natan repreende a Davi. Eles comiam o bocado do seu copo e bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante, um homem rico não quis este tomar suas ovelhas e do gado para dar a comer aos viajantes que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para ele, para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse, Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha restituída 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do Senhor e muitas mulheres, te dei mulheres de teu Senhor em teus braços, também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais coisas para ti. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa citarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, e a tua própria vista as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu o fizeste oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso, desse motivo que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que nasceu morrerá. Então foi Natan para a sua casa. Mas era dele mesmo, sabe? Então ele se arrependeu, Deus perdoou. Mas ele passou todo o processo, sabe? Imagina, por um pecado, um deslize, que era para estar na guerra, abriu aquela brecha, abriu aquela porta, e o inimigo entrou com tudo. Imagina destruir os filhos, o filho. Os filhos eram para ser abençoados, eram para ter fruto ali. Depois, além de tudo isso, Absalão se levantou contra ele, se levantou contra o reino, começou a tramar, passar por bom para o povo, começou a difamar Davi. Davi teve que fugir dele, do próprio filho. Os irmãos sabem, é uma história sofrida, é uma história difícil de falar assim. O Senhor tem queimado meu coração com essa palavra e relutei. Aí o pastor trouxe domingo, né? Eu falei, não preciso trazer mais, né? O Senhor disse, não, eu quero que tu fale sobre as consequências do pecado, sobre as consequências da desobediência, sobre as consequências da desobediência sobre o líder, sabe? Sobre nosso lar, nossa casa, sabe? Querer fazer as coisas da nossa vontade, do nosso eu. Como diz, faça o que você quiser, você é livre, tem o livre-arbítrio. Faça o que você quiser, quer beber, quer dançar, quer cheirar, quer pecar. E não é só isso, é muito mais, é mentira, é engano, é conversa escondida, é trama. Esses dias eu escutei uma pregação que falou assim, o que você faz quando vem a causa até você? O que você faz? Você vai lá, engana, você mente, você julga. E aquilo me tocou muito, sabe? Porque Deus permite acontecer coisas em nossa vida para ver como é que nós vamos agir com o nosso próximo. Mesmo que o nosso próximo esteja errado, sabe? Nós não podemos difamar o nosso próximo, sabe? E Deus tem falado muito comigo, sabe? E todos os dias vem situações
a gente acaba entrando e o Senhor tem me puxado, sabe? E se a gente não obedecer, a gente sabe que vai ter uma consequência. É todas as áreas da nossa vida, sabe? É servir em espírito em verdade. Não adianta falar pra mim, não adianta falar pro pastor, não adianta agir na emoção, sabe? Porque o Senhor vê, Ele sonda o nosso coração. Sim, como o pastor fala, cuida do que você fala aqui em cima, fica firme pra depois aguentar as palavras que vem, né? Só que eu digo pra você, quem tá na oração, quem tá blindado na oração não cai, irmãos. Quem tá blindado no fogo não cai. Quem não fala na carne não cai, irmãos. Agora se você subir aqui pra falar na carne, pra voltar assim, a gente cai. Porque eu já tive queda também, irmãos. Eu estou falando pra você coisa que nunca aconteceu comigo já, por pecado, por me achar, por ser orgulhosa, por ser soberba. O Senhor trabalhou comigo, me levou lá no chão, irmãos. Eu tive que passar na UTI. O Senhor trabalhou comigo no financeiro. O Senhor trabalhou comigo em todas as áreas. Porque sim, eu me achava tal e eu não era nada. Eu sou alguma coisa porque o Senhor fazia. Pra mim eu era certa. Tudo que o pastor fazia ele estava errado. Tudo que as irmãs faziam estava errado. Eu tinha isso comigo, sabe? Um demônio na minha vida. Eu não tinha sido liberta ainda. E achava que era e não era. E glória a Deus pela misericórdia que o Senhor mandou repreensão pra minha vida. E ali eu me dobrei. E o Senhor mandou repreensão para Davi. E ele se entregou, se dobrou. Mas as consequências ficaram, irmão. Então, em nome do Senhor Jesus, nós vamos nos posicionar como Deus quer. Como Deus quer nos posicionar. Não estamos falando em vestes, mas sim de dentro para fora, irmãos. Aqui tem servos valiosos, evangelistas, pregadores da palavra. E o Senhor vai levantar com fogo, poder e glória. E também tem as quedas que Deus permite. E quando o Espírito da loucura entrou na vida dos meus filhos, como eu falei, eu comecei a usar a estratégia, comecei a falar para o inimigo. Eles estão gerando testemunho, estão gerando algo que vai levantar ele. Sobre os demônios, sobre a loucura, sobre o espírito do maligno. Eu dizia pro diabo mesmo, é contigo o inferno, é contigo o diabo que eu falo. Porque no começo eu fui pra caverna, depois não, depois a missionária falava, não te esconde, te levanta. E o Espírito Santo falava, onde o que tu tem? Sai dessa caverna. Eu comecei a ungir minha casa, comecei a ungir meu filho e comecei a falar. E repreender os demônios e ungir. E o Senhor foi fazendo a obra aos poucos, foi libertando aos poucos. A cada dia o Senhor me dava uma vitória. E eu ia para o altar e testemunhava. E eu sei que tinha pessoas que falavam, eu não aguento mais ela falar desse filho. Mas eu falava das minhas vivências e continuava falando e continuava exaltando ao Senhor. A cada noite que ele dormia, a cada coisa que ele fazia, ele não fazia mais. E eu comecei a usar de estratégia. Começo a usar de estratégia sobre o inimigo. Ele parou de andar nas ruas, mas ele começou a caminhar dentro de casa e começou a bater porta. E eu falava, glória a Deus, porque meu filho está andando dentro dessa casa. E eu